Nosso estudo do Livro dos Médiuns, é sempre bom a gente entender que o Livro dos Médiuns é o principal livro que aborda o aspecto da mediunidade. Então, o que é a mediunidade? É o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. De que forma que esse intercâmbio se dá? Então, Kardec ele trouxe para a gente um conjunto de informações para que nós pudéssemos compreender melhor o processo desse intercâmbio. E com isso, facilitando o nosso entendimento, facilitando a nossa compreensão das regras que gerenciam a nossa vida, que influenciam a nossa vida. Então, o Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 11, da Sematologia e da Tipitologia. A linguagem dos sinais e das pancadas, tipologia alfabética. As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipologia. Muito limitadas eram os recursos que oferecia esse meio primitivo, que se ressentia de estar na infância a arte, tudo se reduzindo nas comunicações às respostas monossilábicas por sim ou por não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde foi aperfeiçoado, como já dissemos. Então, as pessoas faziam as perguntas, davam uma pancada, era sim, duas não, ou duas não, duas sim, uma não. Convencionava antes, e as respostas eram sempre sim, não. Mas aí já percebeu-se que era uma comunicação inteligente. Tinha uma inteligência gerenciando aquelas respostas. Não era simplesmente a cadeira, uma mesa bater, por exemplo, ele botava em cima da caneta, a caneta batia duas vezes, batia uma e obtinha a resposta. Vamos continuar nosso estudo. De duas maneiras se obtém as pancadas. Com médiuns especiais, esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. Então não era qualquer médium que pudesse produzir, porque tinha que ser um médium que tivesse uma certa condição de produzir manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar tipologia por meio de básculo, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Então, não era uma caneta, era a mesa. Vocês imaginem a força psíquica para levantar uma mesa. E na época que foram escritas a codificação, as mesas eram muito pesadas, eram madeiras maciças. Imagine o tamanho da força que era despendido para fazer isso. E isso mais impressionava porque não era só uma inteligência, também era uma força. Basta para isso que o médium lhe ponha a mão na borda. Se se quiser confabular com um determinado espírito, será necessário evocá-lo. No caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue, ou que tenha o costume de apresentar-se. Bom, a pessoa botava a mão na borda da mesa e ela começava a bater de um lado ou de outro, conforme fosse convencionado ou da forma que se pedisse naquele momento. E quem comunicava era qualquer espírito. Ou, mais tarde, foi feito de uma forma diferente quando começou-se, então, a estabelecer uma meta de deixar para que evocar aquele espírito. Fulano, queremos nos comunicar com você, é possível? E se fosse possível, teria o sim ou não, e assim ia pergunta e resposta. Não tente fazer isso em casa, não tente brincar com isso. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significara sim, duas pancadas não, ou vice-versa, indiferentemente o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Veremos adiante quais as que cumpre se abstenha. Então a pessoa pode fazer a maioria das perguntas, mas tem aquelas que as pessoas não devem fazer porque os espíritos não gostariam de responder. E aí pensa, você faria para o seu chefe essa pergunta? Com todo bom senso, vamos refletir. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de se formular a pergunta de modo a dar lugar a um sim ou a um não. Suponhamos que se pergunte ao espírito: que desejas?
Se a gente pergunta o que desejas, como que ele vai responder sim ou não? Você tem que ir experimentando as respostas. Então, só concluindo aqui, se era por através de pancada sim ou não, as respostas e as perguntas tinham que ser muito bem elaboradas para caber um sim ou não. Quando você perguntasse o que desejas, como que ele ia responder? Teria que elaborar uma série de sugestões para que até uma que a gente acertasse ele dissesse sim. Ele não poderá responder senão com uma frase. Será preciso então dizer: desejas isso? Não. Aquilo? Sim. E assim por diante. Ou seja, você tem que ir fazendo pergunta, até ver se era aquilo que realmente condiz. O que levava muito tempo e não nos trazia respostas muito concisas. Então, a questão dos sinais, a sematologia, as pancadas, elas tinham alguns inconvenientes, que era a pessoa obter a resposta sim ou não, mas as respostas as perguntas tinham que ser reelaboradas, até que a gente conseguisse perguntar para o espírito aquilo que fosse um sim, quando a gente quisesse gerar esse sim. Portanto, conforme já viu em estudos anteriores, vocês vão ver depois, que ele foi sofisticando os processos. A forma de comunicação com os espíritos foram cada vez mais sendo aperfeiçoadas, até o passo que ele entendeu, poxa, se ele pode mexer a caneta presa em uma cesta, e se a caneta estiver presa na mão? Aí desenvolveu-se a psicografia.